Nós vamos, depois da bela apresentação do Tiago da intoxicação digitálica, a gente vai dar sequência então, mas antes eu queria deixar aqui alguns avisos. Primeiro eu queria anunciar que nós temos mais uma mestre no hospital, a psicóloga Isaura Rocha defendeu a sua tese apresentou sua dissertação de mestrado essa semana aqui no Hospital Procardíaco, então eu queria, em nome da instituição, dar os parabéns à psicóloga Isaura Rocha por mais esse título obtido. Na nossa programação semanal, na próxima sexta-feira, nós teremos a nossa sessão de nutrição e comportamento, e como de praxe, às 7h30, de 7h30 às 9 horas da manhã, e o tema será sobre dietas vegetarianas e doenças cardiovasculares. A coordenação é do Cláudio Domênico, da psicóloga Natália, da nutricionista Jaqueline e enfermeira Luciana, e teremos como apresentadora a nutricionista Manuela Dolinski. A sessão de hoje, então, como eu já havia anunciado, abordará o tema da abordagem contemporânea da ortopatia tóraco-abdominal. É um relato de caso. Eu queria já de antemão, como já fiz anteriormente, agradecer ao Dr. Luiz Antônio de Almeida Campos mais uma participação na nossa sessão. E já de antemão, Luiz Antônio vai novamente fazer as honras da casa, mas agradecer aos nossos apresentadores e debatedores, Dr. Arno von Riston, nosso residente Eric, os debatedores Carlos Peixoto, Fernando Rodrigues, o Luiz Lanziotti e o Ricardo Coelho, anestesista. Luiz Antônio, eu queria lhe convidar para assumir o lugar de moderador, e eu vou sentar ao seu lado e queria que você assumisse, então, os comandos do trabalho, apresentando formalmente os nossos convidados. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande ter a nova oportunidade de moderar mais essa sessão clínica geral da nossa instituição. Vou compartilhar a moderação com meu dileto amigo, Dr. André Volchan, nosso coordenador científico, num tema absolutamente apaixonante, o tema da aorto ou das aortopatias. Todos nós sabemos muito bem que a doença aterosclerótica, a aterosclerose, na sua tríade fisiopatológica aterotrombótica inflamatória, é a doença crônico-degenerativa mais prevalente no mundo contemporâneo, nas suas diversas modalidades de manifestação. Sabemos também que a síndrome da insuficiência cardíaca, a fibrilação atrial, a estenose valvar aórtica fibrocálcica senil, a insuficiência mitral compõem pelo envelhecimento da população e, sobretudo, pela sobrevida de pacientes cardiopatas ou portadores de doenças cardiovasculares crônicas vivos, aumentam sobremaneira a prevalência e também a incidência populacional. Mas, indubitavelmente, as aortopatias, notadamente agudas, sobretudo a dissecção aguda da aorta, continua sendo um grande desafio para a medicina cardiovascular, não somente pelo altíssimo nível de morbidade e de mortalidade que elas ensejam, mas, sobretudo, pela complexidade, quer do diagnóstico, quer do manejo clínico e, sobretudo, nas intervenções percutâneas ou cirúrgicas. Há quem diga que uma ortopatia aguda seja uma catástrofe cardiovascular. DeBakey, Crawford, uma série de autores, sobretudo cirurgiões, desenvolveram uma série de conceitos que ainda são absolutamente contemporâneos, mas nós tivemos a oportunidade de vivenciar e de acompanhar um desenvolvimento tecnológico, de biotecnologia nessa área, que efetivamente tem sido grandioso. Esse caso, como já muito bem dito por André Volchan, é um relato, e na realidade é uma década de evolução. Há 3 momentos no caso clínico
que parte, como vocês vão ver, por uma dissecção aórtica aguda, uma dissecção aguda da aorta. Os primeiros 9 anos do caso clínico, nós vamos apenas discorrer sobre ele, porque ele não é o escopo fundamental da sessão. Quando tivermos passado por 9 anos de evolução, de uma maneira que vocês vão observar, nós vamos entrar na discussão do momento atual, esse último ano, e sobretudo do mês de novembro para cá, quando o caso ganha efetivamente a relevância que o traz a sessão clínica. Para tanto, nós compusemos um naipe de debatedores e de apresentadores do mais alto valor. Éric Almeida, nosso residente de primeiro ano, que já é quase um residente de segundo ano. Professor Fernando Oswaldo Dias Rangel é o nosso preceptor eterno da residência médica do Hospital Procardíaco, um dos nossos mais brilhantes residentes. Teremos co-apresentando e debatendo com Éric, professor Arno von Büttner-Ristov, que indubitavelmente, isso sem nenhum demérito aos colegas da especialidade, é uma das maiores autoridades nacional e internacional no âmbito da cirurgia vascular e endovascular, formou gerações de cirurgiões vasculares e endovasculares, e nós temos o prazer, no Hospital Procardíaco, de usufruir da presença de Arno nas últimas 3 décadas. Isso, efetivamente, é algo muito importante, muito valor. Eu agradeço muito, Arno, não somente as suas intervenções, do ponto de vista cirúrgico e endovascular, mas a sua presença na nossa sessão. Temos também 2 cirurgiões vasculares de grande renome, compõem aqui praticamente 3 gerações da cirurgia vascular e endovascular do Rio de Janeiro. Começo com Carlos Peixoto, sentado aqui à minha extrema esquerda, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional do Rio de Janeiro, cirurgião vascular de referência do Hospital Procardíaco e tem desempenhado, sobretudo nesse meu retorno ao hospital, uma atuação e uma ação extremamente empreendedora, e nós somos muito gratos à sua presença entre nós. Sentado entre os nossos 2 não cirurgiões, Luiz Lanziotti, da novíssima geração de cirurgiões vasculares e endovasculares, um jovem absolutamente brilhante, muito talentoso e que já sedimentou o seu nome na cidade do Rio de Janeiro, no Hospital Procardíaco, no Hospital Samaritano, enfim, na ação da cirurgia vascular. Queria agradecer muito a presença de ambos entre nós. No meio dos 2 cirurgiões, Ricardo Pires Coelho, os que todos conhecem muito bem, um grande anestesiologista, com grande experiência na anestesiologia cardiovascular e, especificamente, neste caso clínico, per se, teve um papel absolutamente extraordinário na condução peroperatória desse paciente, não somente na anestesiologia peroperatória, mas na condução peroperatória. Um paciente como esse, a terapia intensiva inicia-se na indução anestésica. E ele seguramente vai comentar e nos trazer muitas informações sobre a técnica, sobre a tática, sobre os cuidados de neuroproteção medular numa abordagem dessa magnitude. E, compondo esse quarteto de debatedores, o Dr. Fernando Rodrigues, não menos talentoso, não menos brilhante e não menos, digamos assim, comprometido, médico intensivista do nosso hospital, que é um dos pilares da nossa terapia intensiva cirúrgica do hospital e que seguramente nesses últimos anos e nos anos que virão, até pela sua juventude, vai contribuir a agregar muito valor à nossa instituição. Fiz uma apresentação um tanto quanto mais prolongada, mas primeiro a qualificação dos nossos convidados exige e a complexidade desse caso clínico impõe. Então, como eu disse,
uma década de evolução, os primeiros 9 anos, o Eric vai discorrer sobre o caso. Obviamente que haverá inserções de Arno von Ristov. Vocês vão perceber que as imagens são todas em movimento, não há fotografias estáticas, todos são vídeos. Queria agradecer a produção de Eric, Arno, Antônio e Jonatas, do nosso CEPRO, nessa formatação da apresentação. André Volchan, para startar os trabalhos, depois dessa pequena e breve introdução. Anunciar a presença do Dr. Honório, que é cirurgião vascular, está em São Paulo também nos assistindo, então seja bem-vindo. Érico, vamos começar então? Vamos lá. Nossa sessão começa, como o Dr. Luiz Antônio falou, em janeiro de 2009. Um paciente de 63 anos, masculino, branco, natural do Rio de Janeiro, chegou à emergência com uma queixa de dor no peito com irradiação para as costas. Admitido na emergência com uma dor torácica aguda e lancinante, 9 cruzes em 10, com irradiação para dorso, de característica intermitente, sem melhora com analgesia oral ou mudança de decúbito, iniciada há 1 hora, sem relação com atividade física. De história patológica pregressa, um paciente hipertenso, já possui uma dislipidemia mista ou obesidade grau 1 com IMC de 31. História social, ele era um tabagista pesado, com carga tabágica de 75 maços ano, negava etilismo. Essa é a tomografia de admissão dele, na emergência, no setor da emergência. Arno, você quer demonstrar alguma coisa? Deixamos passando. Eric, conduza. Essa é uma imagem tridimensional para a gente poder visualizar com mais clareza. Logo nessa imagem da admissão, a gente observava uma dissecção importante que emergia desde a subclave esquerda até a incidência das ilíacas. É interessante ver que havia também uma dissecção retrógrada em direção ao arco aórtico a partir dessa dissecção tipo B. Se a gente notar um pouquinho, tem uma invasão do arco. Muito bem. Ou seja, estamos de frente, então, a uma dissecção B de Stanford, 3 de DeBake, como é tóraco abdominal 3B, e na classificação mais contemporânea, que o professor Dilson de Castro Abreu, em pré-sessão, já havia comentado, a classificação do Task Force Estados Unidos e Europa, uma dissecção classe 1, naquelas 5 classes. O mais importante é o 3B de Stanford, após a subclave esquerda, interessando a aorta tóraco-abdominal. Vamos adiante. Importante também documentar o tronco celíaco, as artérias mesentéricas superior, renal esquerda e mesentérica inferior com origem luz verdadeira, mas já com uma artéria renal direita com origem de luz, falsa luz, determinando sinais de retardo perfusional, uma pequena dilatação aneurismática no segmento infrarrenal, com 4,4 centímetros na artéria renal esquerda, com diâmetro de 2,9 por 2,33 e 2,9 de extensão. Nesse momento, a avaliação da equipe de tratamento inicial do paciente, uma avaliação pela angiotomografia confirmada a suspeita da dissecção da aorta tipo B, inicial tratamento farmacológico com uma boa resposta inicial. Após um período de evolução assintomático, nas primeiras horas até o primeiro dia de evolução do paciente, ele começou a apresentar uma hipertensão de difícil controle. Realizada nova tomografia, angiotomografia, confirmou a suspeita de uma piora do quadro, com perfusão da falsa luz com fenda proximal ao nível de subclave esquerda, que era uma das preocupações da equipe. A luz verdadeira era comprometida pela falsa luz, causando um fenômeno de pseudocoarctação que era compatível com o mecanismo da hipertensão vascular. O segmento aórtico descendente apresentava uma dilatação progressiva, atingindo mais de 5 centímetros com risco de ruptura. Nesse momento, essa é a imagem, a gente consegue ver a diferença da luz verdadeira e da falsa luz.
e também a emergência das subclávias. Então, a evolução do caso. Foi planejado, então, um procedimento híbrido em um único ato operatório, cirúrgico, com um enxerto da subclávia esquerda e o procedimento endovascular com uma endoprótese no segmento da aorta torácica descendente. A imagem à esquerda é a primeira injeção antes do procedimento, já com o procedimento cirúrgico direto, e a segunda já é com a prótese endovascular. Calma aí. Desculpa. E aqui é o resultado tridimensional pós-procedimento. A imagem fala por si, mas se Arno quiser fazer algum comentário... Eu vou falar um pouco depois do Eric também. A opção nossa foi de tratar o arco aórtico. Se vocês observarem, o arco aórtico gótico, mais um tipo 13, né, muito angulado, o que impõe uma série de desafios na liberação da endoprótese, né? Eu sou muito contrário. Deixa eu fazer um parênteses aqui primeiro. Honório Palma, meu amigo, temos sentado em São Paulo o Honório Palma, que é uma honra especial para mim, porque o Honório foi a primeira pessoa no mundo a tratar uma dissecção aguda de aorta pelo método endovascular. Peço uma salva de palmas. Nem sempre reconhecido, mas ele fez 2 anos antes do que a publicação internacional. Então, Honório, aqui é uma lembrança realmente do coração, a importância que a gente deve a você no desenvolvimento desse método e desse tratamento. Arno, eu confesso que faria esse comentário quando apresentasse a todos José Honório Palma da Fonseca, professor de medicina da Universidade Federal do Estado de São Paulo, UFESP, Hospital São Paulo, meu colega de turma da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele nos honrou em fazer o curso no Rio de Janeiro. Nos conhecemos, posso falar a data, Honório? Pode, me permite? Não, porque aqui no hospital alguns não gostam que eu diga a data. Entre eles, Luiz Antônio Carvalho, não gosta. Mas eu posso dizer, março de 1977. A conta é simples, há 42 anos. Um dos mais brilhantes colegas de turma, uma figura humana admirável e ímpar, e que, infelizmente, o Rio de Janeiro não conseguiu reter após a graduação. Ele volta para São Paulo e hoje é um dos ícones da cirurgia cardíaca, sobretudo com este enfoque na aorta, quer no tratamento dito convencional cirúrgico, quer com as técnicas endovasculares. Gostaria de fazer essa homenagem, mas o Arno já se antecipou, mas fica aqui co-homenageado. Obrigado. É importante observar aqui que foi intenção nossa não cobrir mais a aorta descendente inicialmente, pelo risco de paraplegia. Hoje em dia nós teríamos outras técnicas adjuvantes que nós poderíamos utilizar, como stent livre, sem cobertura, alguns chamam de petticoat. Nós fizemos o primeiro caso desse tipo de situação em dissecção no ano 2000, mas também não publicamos nem patenteamos, então perdemos a primazia. Mas, então isso aí foi intencional. Vocês estão vendo aqui, Eric talvez pudesse mostrar, a perfusão retrógrada acompanhando a aorta abdominal e a torácica distal, em vermelho ali. Ok. Vamos adiante, Eric. Então, resumo do caso. Um paciente de 63 anos, hipertenso, uma dislipidemia mista, obesidade, hipotireoidismo. Em 2009, um diagnóstico e tratamento da dissecção aorta aguda tipo B. Os segmentos abdominal e pélvico, como o Dr. Arno mencionou, não foram abordados nessa ocasião pelo elevado risco de paraplegia e por ser impossível, à época, um tratamento adequado das artérias viscerais que emergem em diferentes luzes aórticas. A gente vai passar um pouquinho o tempo. O paciente manteve-se em acompanhamento clínico semestral, objetivando o alcance de métodos de controle de fatores de risco. Então, era um paciente que tinha uma ótima adesão
medicamentosa, cessação de tabagismo com sucesso. O paciente começou a atividade física regular, uma dieta balanceada, uma adequação do IMC. Ele fazia uso de medicamentos para hipertensão, enalapril 40 mg dia, amlodipina 10 mg dia, clonidina 0,4 mg dia, tenolol 100 mg dia, hidroclorotiazida 25 mg dia. Paciente com uma hipertensão realmente de um controle bem rigoroso. Dislipidemia mista com uma rosuvastatina 20 mg dia e uma guinflibrosila de 600 mg. E fazia uso de levotiroxina 25 microgramas. Desculpa, tá errado aí. Eric, só um instantinho. Aqui vai agora uma mensagem aos nossos residentes e pós-graduandos do hospital. O médico assistente desse paciente, o clínico desse paciente, à época de 2009, elencado por Arno, fui eu. E nessa última década nós o acompanhamos. Essa associação medicamentosa para o controle da hipertensão arterial é classicamente uma associação incomum. Ela está presente em pacientes com hipertensão arterial resistente, onde efetivamente mais do que 3 fármacos são necessários, e observem a associação de um simpaticolítico de ação central com beta-bloqueador periférico. Isso é muito importante em pacientes com hipertonia simpática, que é um dos mecanismos trigger de, após a ortopatia, determinar a médio necrose cística da aorta, com seus modelos de evolução, mas de trigar a dissecção, trigar a ruptura, a trombose, as complicações da ortopatia. Então, essa é a mensagem que cabe aos residentes. Esses pacientes precisam do chamado tratamento clínico otimizado. E a adesão ao tratamento é parcela fundamental de responsabilidade do médico. Frequentemente, isso é terceirizado ao paciente. O paciente não aderiu ao tratamento, o paciente é rebelde, ele não cumpriu com as metas a serem alcançadas. Frequentemente, o médico, nós médicos, é que fracassamos em gerar adesão ao tratamento. Eu posso garantir-lhes que esse paciente, nessa última década, de fato, produziu, digamos, benefício a si próprio, aderindo a um tratamento com esse nível de complexidade. Vejam a polifarmácia apenas para o controle da hipertensão. Observem vocês que esse paciente não usava nenhuma droga antitrombótica, nem ácido acetil salicílico, porque caprichosamente a aterosclerose desse paciente elencou a aorta. Ele nunca desenvolveu ateromatose cerebrovascular e também coronariana. Então, essa era a intenção dessa mensagem. Vamos adiante, vamos entrar agora propriamente na condição contemporânea. Ele manteve um acompanhamento do estado de saúde até 2015, quando verificou-se uma dilatação importante da aorta visceral e abdominal, mas sem dimensões que demandassem tratamento objetivo. Manteve angiotomografias seriadas, que revelaram um crescimento progressivo e associado a uma dor lombar e abdominal intermitente a partir de junho de 2017. Uma porção abdominal do aneurisma com uma dilatação maior que 60 milímetros, a nível da projeção da dor referida do paciente. E um aneurisma de artéria ilíaca comum esquerda de 20 milímetros e uma ectasia de ilíaca comum direita de 16 milímetros, já com uma dissecção à direita, estendida até a artéria femoral comum. Nesse momento, foi um momento importante do segmento do paciente, que foi nesse momento que o Dr. Arno iniciou o planejamento para os próximos procedimentos desse paciente. Agora nós temos uma breve pausa para reflexão e eu vou primeiramente, tomando aqui a liberdade de solicitar essa autorização aos nossos debatedores, a passar a palavra ao Zé Honório, em São Paulo. Vejo também Antônio Cláudio do Amaral Baruzzi, nosso querido Baruzzi, já presente ao lado do Zé Honório.
Teixeira já foi citado, os demais colegas eu novamente cumprimento, mas eu passo para o José Honório o seguinte: frente a essa realidade, Honório, contemporânea, e sendo o paciente já com a definição diagnóstica, anatômica, funcional, endopróteses da aorta torácica já implantadas, qual seria a sua estratégia? Como você viria o approach, o manejo desse paciente nesse momento? Boa tarde a todos, e assim, eu vou dispensar eu prefiro me referir a vocês como meus amigos, o Luiz, o Arno, que a gente está nessa jornada aí faz anos já, tratando os pacientes com aneurismas e dissecções. Esse caso é muito interessante, porque ele representa muito bem a mudança que a gente passou nesses últimos 10, 15 anos no tratamento desse paciente, né? Então, hoje, baseado nos trabalhos de stent, de tratamento endovascular, houve uma mudança importante na visualização desses pacientes na fase inicial do tratamento. Então, por exemplo, hoje, quando a gente vê uma dissecção do tipo B, não basta só falar uma dissecção do tipo B, uma dissecção da aorta descendente. Antigamente a gente via dissecção tipo A e você, vamos botar na mesa e resolver. Dissecção tipo B, muitos tratavam clinicamente, outros indicavam tratamento cirúrgico, mas hoje, com o avançar dos trabalhos em cima dessa doença da dissecção do tipo B, nós mudamos. Então, por exemplo, você vê uma tomografia hoje, como um caso como esse, quando ele chega na fase inicial, a gente precisa observar uma série de detalhes que vão influenciar no tratamento ou não. Por exemplo, eu tenho certeza, eu tenho também alguns casos de dissecção do tipo B, que nós tratamos clinicamente esses pacientes. Eu tenho alguns pacientes que eu acompanho clinicamente que nunca desenvolveram aneurismas, dilatação da luz verdadeira, da falsa luz a nível torácico e abdominal. Mas hoje nós sabemos quais são os doentes que vão complicar e que necessitam do tratamento endovascular. Então, e esses achados são baseados na tomografia. Então, quando a gente vê uma dissecção do tipo B hoje, eu quero saber quanto está dilatada a falsa luz ou não está dilatada a falsa luz, qual é o tamanho da lesão da íntima, onde ela está localizada, se ela está na pequena curvatura, na grande curvatura, se o doente tem derrame pericárdico, derrame pleural importante, se essa dissecção avançou retrogradamente na aorta, no arco da aorta, se a aorta ascendente é dilatada, tá certo? E esse caso tem um detalhe importante, que ele cursou já com hipertensão arterial importante de difícil tratamento. Então, quando eu vejo um caso como esse com hipertensão, eu penso, ou ele está com a falsa luz comprimindo de forma efetiva a luz verdadeira, causando uma diminuição de fluxo nas artérias renais, mas vocês vejam que já na tomografia inicial, uma das renais está saindo da falsa luz, que pode contribuir para o renovascular também. Então, nessa tomografia, a gente precisava ter visto, por exemplo, a perfusão dos rins, se os dois rins estão perfundindo de forma homogênea. Eu acho que nessa época em que ele foi tratado, eu acho que foi um tratamento de eleição, que era o que a gente fazia, né? A gente botava os doentes que a gente achava que ia complicar, se tratava de forma endovascular, por vezes ocluindo a artéria subclave esquerda. No caso aqui, fez o enxerto carotídeo subclávia, na tentativa da gente não ocluir essa artéria subclave esquerda, e deixava o doente evoluindo, para observar o que iria acontecer com a falsa luz a nível abdominal. Alguns casos, os 20%, 15% a 20% dos casos, necessitaram de reintervenções tardias da evolução por uma dilatação da falsa luz ao nível abdominal, como foi esse caso, tá certo? Então são esses comentários que eu gostaria. E para os residentes, essa doença era uma doença praticamente não estudada. Era uma doença que o cirurgião não gostava, porque quando tinha que abordava por toracotomia lateral esquerda, de difícil, era uma coisa difícil de ser realizada. Então a maioria se tratava clinicamente, esperando uma evolução melhor.
com o advento do tratamento endovascular, essa doença passou a ser muito estudada. E nós temos hoje vários trabalhos, vários trials na literatura, a idade, esqueci o nome agora, mas assim, vários trials importantes e que fizeram com que essa doença fosse muito bem entendida na atualidade, né? Então era isso, Luiz, que eu gostaria de colocar. Muito obrigado, Honório. Eu passo a palavra agora para Carlos Peixoto dar a sua visão sobre este momento e como o Honório já fez, como é que você projetaria a partir dessas informações, nós já vimos as imagens e veremos com mais detalhes ainda, mas a partir dessas informações, como é que você estabeleceria uma estratégia de reabordagem ou não do perfil anatômico secundário à evolução de longo prazo? Obrigado pelo convite, oportunidade. Como já foi dito, o tratamento da época foi realizado da forma adequada. Nós temos a escola também, eu trabalhei com o Dr. Arno há muitos anos, a tendência nossa é de realmente revascularizar a subclave esquerda para que não houvesse um infarto cerebral, é sempre uma preocupação que nós temos. Na verdade, nós não conhecemos como é a circulação da medula, da coluna, em relação à artéria espinal anterior, então, sempre que possível, revascularizamos a subclave esquerda, inicialmente num tempo separado, mas na fase aguda, no mesmo ato. Com relação ao momento que nós estamos vivendo, o que tem se procurado fazer, o tratamento estadiado. Então, se você tem hoje já a aorta proximal torácica recoberta, a proposta seria tentar ou fazer em tempo único ou fazer em 2 tempos esse tratamento, inicialmente da aorta torácica até o tronco celíaco. Com isso você faz um procedimento menor, você reduz a chance de complicações também do segmento digestivo, que é sempre é um procedimento mais complexo. Se você colocar uma endoprótese reta até o tronco celíaco é uma coisa mais simples, e você teria o tempo de fazer num segundo tempo o segmento das artérias viscerais. O que eu vejo, que eu estou vendo aí, também não tem um aneurisma de ilíaca comum esquerda, que também não é uma grande dilatação, e que de repente você poderia controlar essa dor que o paciente apresenta, dorso lombar, apenas com o tratamento torácico inicial. Isso, logicamente, dependeria, como o Dr. Honório falou, de mais informações de medidas da tomografia, que aqui nós não temos até o momento. Luiz Lanziotti, suas considerações. Realmente, corroborando o que o Peixoto acabou de citar, eu acho que, olhando, né, lógico que a gente tem poucas informações, não estávamos lá, etc., mas a primeira impressão é que o tratamento feito em 2009, acho que seria ainda hoje, talvez o mesmo tratamento para esse paciente no primeiro passo. Então, ele continua correto hoje, não é que ele ainda é o tratamento atual para aquele quadro clínico. O que mudaria, talvez, a qualidade das endopróteses melhorou, a gente tem próteses mais delicadas e tal, a gente sabe que não precisa tanta força radial quanto se achava antigamente. E a preocupação com a paraplegia, que o Dr. Arno citou, é ainda válida, haja visto que isso ainda é um problema também sem resolução. Isso tanto para cirurgia aberta de aorta tóraco-abdominal quanto endovascular. Por muito tempo a gente até achava que a endovascular, óbvio que eu espero que o Dr. Honório concorde comigo, mas as estatísticas maiores que a gente tem de alguns centros importantes mostraram que antes a gente achava que endovascular dava menos paraplegia, mas eu me lembro, eu passei um tempinho lá em Cleveland junto com Roy Greenberg, e uma das coisas que eu me lembro dele falando, exatamente, ele falou, olha, eu estou vendo o mundo todo falar que não tem paraplegia quando faz endovascular de aorta, mas aqui a gente tem tido mesmo mais de 10% de paraplegia, porque você cobre todas as artérias intercostais, não só a famosa artéria de Adam-Kevix e tal, mas e a estratégia de revascularização da subclave é fundamental, porque a gente sabe hoje, com as tomografias mais avançadas que a gente sabe que não existe essa tal artéria mágica que sozinha nutre a medula. É uma rede, uma rede de artérias como todos os outros locais, e boa parte da circulação colateral vem da subclave. Então, havia lá em 2009 ainda uma dúvida, você ia em mesas de
de congresso e revasculariza ou não revasculariza a subclave e tal. Óbvio que tem que revascularizar. Olha aí que cirurgia perfeita funcionando, né, dá mais trabalho, mas é para isso que estamos aqui. Uma cirurgia, isso é durável, essa revascularização da subclave. E o estadiamento, conforme o Carlos Peixoto citou, é uma forma de diminuir a morbidade de um paciente que já está no momento crítico de sua vida. Esse quadro da dissecção de aorta é uma catástrofe do ponto de vista vascular, porque é a principal tubulação do organismo e que está entrando em colapso, está se desfazendo, né, as suas camadas estão se desmontando, e isso vai deixando sequelas, vai diminuindo a perfusão renal, eventualmente tem pacientes que fazem a diminuição da perfusão das demais artérias viscerais, e com isso vai-se embora fígado, pâncreas, e você pode ter diversos graus de problema em decorrência disso. Então, a evolução do caso. Em discussão do caso com os engenheiros da empresa fabricante da endoprótese, foi decidido implantar inicialmente uma endoprótese torácica, tratando a aorta desde a endoprótese implantada em 2009 até 2 centímetros proximais ao tronco celíaco, como foi citado, com a finalidade de reduzir a ocorrência de paraplegia e evitar o acotovelamento da endoprótese fenestrada. Desta forma, foi favorecida a formação de circulação colateral para a medula e, posteriormente, em outro procedimento, seria implantado uma endoprótese fenestrada. O procedimento foi realizado em janeiro de 2018. Foi implantada uma endoprótese introduzida pela femoral esquerda até a extensão do segmento aórtico desejado. Um procedimento sem intercorrência, com uma ótima evolução clínica. O paciente teve alta hospitalar 3 dias pós-procedimento e foi programado um novo procedimento em novembro de 2018. Eu gostaria de fazer um parêntese aí, na verdade, aí é que acho que a gente não conversou direito, na verdade, nós fizemos esse primeiro procedimento porque a aorta fazia um joelho. E é muito difícil a gente fazer o alinhamento de uma endoprótese fenestrada no segmento curvo da aorta. Os cirurgiões que estão aqui vão poder confirmar isso, o Honório também. Então foi sugerido implantar uma endoprótese, uma extensão torácica, para que a fenestrada entrasse num segmento retilíneo. Deixa eu só terminar aqui. E não foi programado para novembro, não, era para ter sido em março. Mas nós tivemos um problema seríssimo de autorização. E nós só conseguimos autorizar esse procedimento praticamente quase um ano depois, de muita briga com o convênio, com o plano de saúde, até conseguir finalmente autorizar. Então esse novembro aí não foi planejado, não, foi realmente adiado. E aí... Não, isso aí uma semana, ou talvez 2, é suficiente para fazer circulação colateral. Mas a razão principal aí foi para colocar no próximo segmento reto. E aí começa alguma das surpresas. Passa o próximo slide aí, que a gente vai ver. Só um instantinho. Sim. Eu acho que o José Honório pediu a palavra. Honório. Não, eu pedi a palavra, Luiz, para aproveitar a presença do professor Arnold, que eu sempre aprendo com ele nessa estrada aí de discussão de casos, de congresso. E eu gostaria de perguntar para o professor Arnold se ele mudaria o tratamento dele na fase inicial, tendo em vista a evolução dos estentes, dos catéteres. Se tivesse esse caso hoje, como que ele trataria na fase inicial? Honório, vamos tirar o professor, por favor, tá? Eu posso chamar você de professor, mas a gente é amiga há tantos anos, tem que ser tu mesmo, né? Eu hoje implantaria uma endoprótese provavelmente mais longa, com revestimento, e com quase toda certeza colocaria um stent aberto, não revestido, cobrindo as artérias viscerais, com o objetivo de fazer colar a lâmina da falsa luz na parede da aorta, onde ela não era muito dilatada, e eventualmente até conseguindo com isso resolver a dissecção da falsa luz que perfundia a renal esquerda, o tal petticoat, né, que tem esse nome de um fabricante, né, mas tem mais fabricantes. Então o que eu faria hoje? Não trataria
o segmento distal da aorta descendente com prótese revestida por causa do risco de paraplegia. Mas vamos passar ao próximo slide. Aí, que eu acho. Essa endoprótese foi colocada em janeiro. Com o passar do tempo, ela migrou proximamente. E ela saiu do local onde ela estava originalmente planejada e subiu de novo para cima da curvatura. Na aorta torácica, o Honório é grande conhecedor disso, muitas forças ocorrem. Tem um vetor de força que age no sentido cranial esquerdo, que tende a arrancar as endopróteses do local onde ela está implantada, por causa da curvatura da aorta. Então, quando nós fomos operar esse doente, finalmente em novembro, nós tivemos que colocar uma terceira endoprótese torácica para conseguir ter um segmento retilíneo. Toda a complexidade. Ricardo, como é que você conduz essa anestesia? Como é que você conduz o paciente, os cuidados perioperatórios e essa proteção da medula? Bom, alô? Bom, esses pacientes são diferentes, são especiais, né? Então, o nosso papel, o ideal na visão do paciente, é nós participarmos do procedimento cirúrgico e deixarmos o paciente tão bem ou melhor quando ele chegou. Então, esse é o objetivo. Então, a gente participa tanto na avaliação pré-operatória, no intraoperatório e no pós-operatório. No pré-operatório, esses são um subgrupo de pacientes, que a avaliação pré-operatória é diferente. E a abordagem começa na avaliação pré-operatória. O Luiz Antônio abordou muito bem esses doentes, né? Então, a maior série clínica, eles são especiais por quê? Esses doentes fazem um procedimento que é longo, que é pouco traumático e com alterações específicas em órgãos e sistemas, e já há uma experiência grande publicada no assunto. Então, a maior experiência que publicou isso mostra que mais de 400 pacientes tratados com aneurisma endovascular, o índice de mortalidade desses pacientes já endovascular é de 5%. O índice de complicações cardiovasculares é menor que 1%. Então, já indica uma coisa diferente nesses pacientes. Então, esse paciente tinha, na abordagem do segundo tempo, algo especial, que era a hipertensão dele, de tratamento de difícil controle, né? E que tratava com 2 drogas. Uma, e as duas que são importantes, que a suspensão delas leva a rebote no pós-operatório. Então, ela foi controlada idealmente. Mas o grande diferencial desse paciente, que geralmente, todo mundo sabe, a gente trata os doentes avaliando risco-benefício, autonomia da equipe, para nós podermos tratar o doente para ter um melhor resultado. Nesse doente, há algo que sai desse padrão, que é a própria risco de paraplegia. A paraplegia não entra nos trials. Os pacientes que são algo que, se eles sobrevivem com paraplegia, é pior que morrer para eles. Isso é um problema ético. Então, na hora que nós vamos ver esse paciente, nós temos que avaliar o risco de paraplegia. E, nesse caso, o doente eu pude citar um número de 20%, era um dos pacientes com mais alto risco de paraplegia que nós tínhamos. Porque ele ia cobrir toda a aorta, né? A programação era cobrir toda a aorta, não deixando nenhuma artéria que pudesse irrigar a medula, e com possibilidade de cobrir também os 3 vasos que podem dar circulação colateral, pelo menos um deles, que eram as ilíacas internas, e a subclave esquerda estava aberta. Então, poder cobrir uma ilíaca interna. Então, é o de maior risco, a gente tem que ter a maior armamentário possível para que esses doentes tenham o melhor prognóstico. Então, são 2 teorias que vêm a dizer o que nós devemos fazer com esse doente. Aqui já foi citado, inclusive. A grande teoria, que a paraplegia se dá pela extensão da medula coberta e pela quantidade de medula coberta, principalmente isso. E que há circulação colateral. Então, a teoria da rede de circulação colateral, que é rede de circulação intraespinhal e paraespinhal. Nesse caso, o melhor a tem se feito para evitar a paraplegia é estadiar o procedimento. Isso foi demonstrado muito bem, né, com estudos experimentais, que vêm desde a década de 90, em porco, que isso foi feito,
E a refazimento dessa circulação colateral se faz em 2 a 3 dias, ela já começa a ser feita. Isso são estudos de plastinação. E a segunda teoria, que é mais antiga e que também deve ser utilizada, é a manutenção da pressão arterial, né? E a manutenção da pressão de perfusão medular, que isso é fundamental. E isso são trabalhos bem mais antigos, né, que começou com Svensson, e que você, mantendo a pressão de perfusão da medula, você diminui o risco de paraplegia. Então, são esses 2 fatores. Então, como é que a gente aborda esse doente de máximo risco? A gente monitora no intraoperatório, porque nós deveremos fazer na anestesia geral, com potencial motor também. Então, a cada momento da cirurgia e nos momentos críticos, a gente vai saber o que está sendo feito, se isso está tendo repercussões para a condução nervosa motora, se está tendo algum problema. E nós também colocamos um catéter por dentro da medula, né, medindo a pressão licórica, é um catéter de drenagem lombar, e que nós podemos medir a pressão licórica e tentar, durante todos os momentos da cirurgia, manter uma pressão de perfusão medular adequada, né? Pelo menos 60 a 70 milímetros de mercúrio. Isso a gente mede diminuindo a pressão arterial sistêmica da pressão licórica. Então, basicamente, são esses os dois goals, ou os 2 objetivos que nós temos no acompanhamento desses doentes. Vamos adiante? Só um instantinho, essa imagem é importante, são as imagens de controle final. Vocês veem que as 4 artérias viscerais estão perfundidas, né? Nós propositalmente colocamos a porção terminal da endoprótese ilíaca dentro das ilíacas comuns para manter o fluxo nas hipogástricas, que é uma das 4 vias de irrigação da medula. E aqui vocês já estão vendo que, apesar de tudo que foi feito, o Eric vai na imagem do meio, que ainda tem uma perfusão do saco aneurismático, que nós, em face do que nós pretendíamos fazer, resolvemos não ficar garimpando para tentar descobrir de onde é que vinha isso, na esperança de que fosse algum fluxo menor que pudesse ocluir. Acho que é o último esse, tem mais alguns ainda, né? Isso. Tem a descrição da cirurgia, acho que a gente não vai entrar em detalhe, né? Esse caso tem algumas complicações, assim. Por exemplo, normalmente a gente entra pela subclave esquerda para fazer a cateterização dos ramos viscerais. Nesse caso, a subclave esquerda não era viável, porque tinha uma ponte carótida subclave. Então, nós tivemos que cruzar vindo da axilar direita. Aí tem aquele arco gótico, né, que fazia uma angulação extremamente angulada, e então foi colocado uma bainha 12F, bastante calibrosa, vindo da axilar direita para dentro do arco aórtico, cruzando aquela curvatura e estacionado ao nível da aorta descendente proximal às artérias viscerais. Aí tem todo o detalhamento do material que foi implantado, eu acho que não vale a pena a gente discutir isso em detalhe, mais detalhe cirúrgico, os tensos revestidos nas artérias viscerais, e no final, então, para tratar aquela ilíaca esquerda dilatada, uma endoprótese em boca de sino, né, a bell bottom, e do lado direito, o ramo ilíaco terminava na ilíaca comum direita, na luz verdadeira, poupando assim as artérias hipogástricas. Próximo. Então, um resumo um pouquinho mais objetivo. Foi realizada o paciente submetido a um tratamento endovascular de aneurisma de aorta tóraco-abdominal com revascularização dos 4 ramos viscerais. Foi realizada também a exclusão de aneurismas ilíacos bilaterais e, para avaliação, como foi citado, avaliação da função medular intraoperatória, foi realizada a monitorização de potenciais evocados, somatosensoriais e motores, sem intercorrências. Agora, esse momento é o momento que o paciente chegou na unidade do pós-operatório. Esse é um checklist que todos os pacientes de pós-operatório realizam quando eles chegam na unidade. É um checklist que a gente chama de handoff, que a gente faz toda uma recapitulação dos principais momentos da cirurgia,
as preocupações, as complicações, infusões, todas as informações que são necessárias nesse período pós-operatório imediato. Então, o paciente que realizou cefazolina profilática na sala operatória, os acessos que o paciente possuía uma jugular interna, uma linha arterial em artéria radial, o catéter vesical de demora, o catéter licórico, tinha drenos em acesso subclávio direito e femoral direito que foram realizados para o procedimento. Cirurgia teve um tempo de sala de 12 horas e um período propriamente dito de cirurgia de 9 horas. Nenhuma complicação foi relatada no momento. Realizado 3.500 ml de cristalóide mais 750 ml de albumina em sala. O paciente chega à unidade, uma dose de noradrenalina de 0,06 microgramas quilo minuto e a utilização de contraste de 300 ml. Durante todo o procedimento foram realizados 4 concentrados de hemácio. As preocupações da equipe cirúrgica passado para a equipe do pós-operatório foi relacionado ao tempo de isquemia de membro inferior direito de 4 horas e um possível déficit neurológico pelo tempo de isquemia medular. Essas eram as principais preocupações da equipe. Metas e planos terapêuticos: manter uma PAM acima de 80 e acompanhar função renal devido ao tempo de procedimento e provavelmente tempo de isquemia. A evolução do paciente: esse é o exame físico dele da admissão. O paciente chega à unidade já acordado, um pouco sonolento, mais interativo, cooperativo ao exame, hipocorado em 2 cruzes, hidratado, acianótico, anictérico. Mobilizava os 4 membros, mas tinha uma queixa de parestesia em pododáctilos e membro inferior direito. A única alteração que ele teve foi exatamente essa alteração sensorial de pododáctilos. Uma pressão arterial de 142/75, uma frequência cardíaca de 87, frequência respiratória de 18, tinha uma diurese de 750 ml. Evandro, por favor. Bem, primeiro, parabéns aos colegas. Seguramente a gente, como clínico, tivemos a honra de ver toda essa evolução. Não é? Os cirurgiões vasculares, tanto o colega de São Paulo como o Arno, foram pessoas que lideraram um processo de implementação de um tratamento endovascular e seguramente venceram, né, várias barreiras. E com certeza nessa barreira esse procedimento virou um procedimento de alto custo. Muita gente fez, muita gente teve resultados muito variáveis e, obviamente, a gente tem uma certeza hoje que esses centros, a gente deve construir centros de referência para tratar esses pacientes. E essa relação de desconfiança dos convênios é porque a heterogeneidade, né, de complicações e futilidade nesse tratamento gerou, obviamente, uma crise econômica e financeira muito grande no sistema como um todo. E a gente tem a certeza disso. Hoje, você precisa ter sala híbrida, planejamento, engenheiros, bioengenheiros, você precisa ter imagem e você precisa ter time vascular. Então, esse é o ponto importante. Os times vasculares, para que a gente possa ter esses pacientes num lugar que tenha volume e, obviamente, tenha essa estrutura. A segunda coisa importante é, bem, que doença é essa que esse paciente tem? Esse paciente não tem aterosclerose. Só a hipertensão faz isso? A hipertensão é um fator de risco em relação à medionecrose cística. Só que tem que hoje, em 2019, a gente quer saber que doença está por detrás, que alteração genética pode estar presente nesses pacientes. E, por último, uma última observação. A hipertensão resistente, né, ela envolve hoje 2 coisas importantes. Primeiro, a polifarmácia, como o Luiz chamou a atenção, e a chegada da aldosterona, do inibidor de aldosterona. Esse paciente foi muito bem controlado com o esquema que está aí. Mas uma coisa que hoje, em 2019, a gente olha é a pressão aórtica central, que é um fator de risco para a rede secar também. Então, a gente verifica a pressão arterial periférica, mas tem a pressão, que é a pressão que se associa muito à força de cisalhamento, que alguns medicamentos têm um efeito sobre a pressão aórtica central e outros não.
Então era apenas isso que eu queria trazer, um caso belíssimo, um caso alta complexidade e que envolve cirurgiões experientes, centros experientes, e com certeza essa é uma janela de oportunidade para a gente poder evoluir na organização do sistema e não deixar o paciente um ano com risco de ter um evento agudo, porque a relação ainda era uma relação de desconfiança entre os provedores de saúde, e isso seguramente não é adequado para o cuidado do paciente. Doutor Fernando Rodrigues, fala um pouquinho mais do hands-off, qual é a importância para a segurança do paciente. Vamos explorar um pouquinho mais esse pós-operatório imediato na chegada dele lá. Eu agradeço o convite, fico feliz de estar aqui, podendo aprender também junto com os ilustres colegas. A primeira coisa do pós-operatório, e muito importante, é o handoff, né? É onde inicia o cuidado pós-operatório, é onde a equipe anestésica e cirúrgica passa a visão deles, e nós do pós-operatório nos alinhamos ao cuidado que foi planejado, né, no pré-operatório e que foi executado no ato cirúrgico, tanto pela equipe cirúrgica quanto pela equipe anestésica. Então, nós colhemos informações sobre o preparo pré-operatório, o ato cirúrgico em si, as possíveis intercorrências, nesse caso não houve intercorrência, né? E quais são os eventos esperados e os cuidados de prevenção, mais notadamente aqui o risco de isquemia medular. São setados nesse momento as metas de plano terapêutico, os alvos a ser atingidos. É muito importante que a equipe do pós-operatório tenha entendimento de quais são os alvos nas próximas 24, 48 horas de cuidado, que vão ser seguidos, e quais são as possíveis complicações para que a vigilância seja intensa. Nesse caso em questão, a nossa preocupação principal era perfusional de membros, abdômen e, claro, circulação cerebrovascular, né? Isso foi monitorado intensamente. Função renal, obviamente, pelo tempo de cirurgia, pela exposição a contraste e, obviamente, pela manipulação vascular, riscos embólicos, né? E a perfusão medular. E, claro, por conta do tempo de sala, né, o tempo deitado na mesa, a possibilidade de rabdomiólise. Então, como já foi adiantado pelo colega da anestesia, é instalado o catéter para monitoramento da pressão licórica, é feita drenagem ativa do líquor. Normalmente o que se deseja é a manutenção de um alvo de 10 milímetros de mercúrio de pressão licórica e o atingimento de uma pressão de perfusão medular em torno de 75 a 80, o corte varia na literatura, pelo menos 70, em alguns trabalhos recomendam até 80, 85 de pressão de perfusão medular. E isso a gente faz com o uso, se necessário, de vasopressor, né, noradrenalina, para subir a pressão média, menos a pressão licórica, então a gente tem a pressão de perfusão medular. Se não me engano, nesse caso, a drenagem tinha sido para um alvo de 10 milímetros de mercúrio, se eu não estou enganado. Ele evoluiu com rabdomiólise, não sei se já posso comentar isso ou se vai... Ele evoluiu com rabdomiólise, né, no pós-operatório, era esperado com o tempo de sala, e a principal estratégia de prevenção de lesão renal pelo M é hidratação. Hiperidratação com a intenção de manter um débito urinário maior do que 100 ml por hora. O uso de diuréticos ou não para evitar eventos adversos do grau de hidratação. Eles não agem diretamente na profilaxia da lesão renal, mas eles evitam que a gente, se acabar fazendo uma hidratação a mais, a gente tenha malefício da hiperidratação. E uma outra possibilidade nesses casos é a alcalinização. Ele
alcalinização da urina, com a intenção de atingir um pH urinário maior do que 6,5, né, ou pelo menos de 6,5, desde que a gente mantenha o pH do sangue menor do que 7,5, o bicarbonato menor do que 30 e não haja hipocalemia, né? O que a gente fez foi hidridratar, acompanhar do ponto de vista de membros e abdômen e perfusão cerebrovascular, se não havia nenhum evento isquêmico, e manter a pressão de perfusão medular no alvo. Muito obrigado, Fernando. Eric, da gente encerrar, para ouvirmos aqui os últimos 10 minutos, o doutor Arno tem uma breve apresentação para nos fazer. A evolução clínica do paciente no dia 9 de novembro, 2 dias após o procedimento, já foram retirados catéteres de drenagem lombar. Ele teve uma melhora importante da parestesia que ele tinha nos pododáctilos, retirada da noradrenalina, início de mobilização no leito e necessitou de 2 concentrados de hemácia. Evolução. No dia 11, 4 dias após o procedimento, retirados os acessos profundos e linha arterial, o paciente teve alta da unidade pós-operatória para a unidade semi-intensiva cirúrgica, teve uma resolução completa da parestesia, já deambulando no corredor da unidade sem queixas, e teve uma alta hospitalar no dia 14 de novembro, 7 dias após o procedimento. É isso. Muito bem, Eric, muito obrigado. Eu queria convidar agora o doutor Arno von Richthofen para fazer uma breve apresentação para nós, uma revisão da literatura a respeito das aortopatias. E palmas para o doutor Eric Eu queria só fazer 2 pequenos comentários sobre o último slide da apresentação. Não, deixa o Eric aqui comigo. Claro, ele é peça importantíssima aqui. O primeiro é em relação ao paciente chegar acordado no pós-operatório. O paciente tem que ser acordado na sala. O Ricardo está aqui, porque, embora a gente monitore função licórica, função medular, com potencial evocado e tal, o que garante mesmo e dá alegria a gente é quando o doente mexe as pernas. E aqui a gente tem um exemplo incrível no PRO, que foi a ex-esposa, hoje em dia já falecida, do Moisés Gamache. Eu acho que ele saiu. Sandra Gamache, que já é falecida. Nós operamos ela de uma úlcera penetrante aórtica sintomática e ela acordou paraplégica na sala. Nós não tínhamos feito a drenagem licórica preventiva, ela estava duplamente antiagregada, que tinha feito stents coronarianos. Então, automaticamente ela foi virada de lado, foi funcionada a medula, foi medida a pressão, estava elevada, foi drenada, ela começou a mexer as pernas naquele exato momento e recuperou totalmente. Então, é muito importante que o doente acorde na sala e chegue acordado no pós-operatório, porque não tem nada melhor como garantia disso. Então, a razão de eu apresentar aqui no final, depois da bela apresentação do Eric, nós sentamos juntos e ele fez 99%, eu ajudei um pouquinho, não tem dúvida. Para trazer, em primeiro lugar, a equipe toda que trabalhou nesse caso aqui, praticamente todos estão aqui presentes. Alguém tem que trabalhar e tomar conta da loja também, né? E para trazer para vocês aquilo que todos nós sabemos, isso é uma doença traiçoeira, né? Então, aqui uma breve nota evolutiva. Então, em janeiro de 2009, dissecção tipo B, teve indicação cirúrgica por hipertensão de difícil controle, o que foi feito foi muito bem mostrado. Em fevereiro de 2009 até setembro de 2017, evoluiu sob tratamento médico. Muito bem, vocês veem aqui, são 8 anos em que a aorta ficou quietinha. E às vezes fica para sempre. Por que de repente começa a degringolar, né? Não sabe direito. Então, em 2017, nós planejamos aquele tratamento inicial, foi implantada uma endopróstata aorta descendente distal, que na verdade isso não adiantou nada, porque ela saiu do lugar de novo, e a gente teve que colocar outra. Em grande parte, acho pelo tempo demorado entre o tratamento definitivo, talvez tivesse feito antes, né? E em novembro de 2018, então, foi tratamento endovascular. Aqui vocês veem as imagens iniciais, aqui tem o meu desenho, eu gosto sempre de fazer um desenho desse tipo. Muitos fabricantes exigem, mas eu já faço isso muito antes disso. E a gente vê aquela projeção da dissecção retrógrada. Na imagem bem à esquerda dos senhores, dá para ver
nitidamente. Como é que é isso aqui, Érica? Aqui a gente vê nitidamente a projeção para dentro, né? Vamos em frente. Aqui, isso aqui já foi mostrado também. Aqui o resultado inicial, né? A revascularização da subclávia. Hoje em dia a gente tem muita evidência clínica, científica, experimental disso. Antigamente não tinha. Isso começou como um dogma. Se Deus botou essa artéria lá, e uma artéria que vai da medula, sai da vertebral, que é irrigada por essa subclávia, vamos pelo menos tentar imitar a natureza. Aqui o resultado inicial, e aqui uma tomografia de controle. Os senhores veem então que essa dissecção está lá embaixo, aqui é de 2017, em que nós tínhamos essa grande dissecção, degeneração, aortopatia secundária, dissecção aórtica, um termo cunhado por você, que eu copiei. Você lembra que eu disse para você que eu gostei? E vamos continuar. Luiz Antônio, né? Mas é um nomaço, né? Eu acho que aqui vocês veem várias imagens, eu não vou entrar em detalhes, tudo foi mostrado. Aqui as artérias, nós tínhamos só a renal esquerda que saía da falsa luz, né? Então aqui nós temos o estudo mostrando exatamente, esse aí era o que nós tínhamos antes da última cirurgia. Foi feito esse planejamento. Aqui nós tínhamos 62 milímetros de dilatação da aorta descendente e uma dissecção que se estendia. Nós sabíamos que ela ia até bem distal, na aorta, na ilíaca externa e na femoral comum. Eu pensei, durante algum tempo, de ter que fazer uma cirurgia aberta. O Honório está ouvindo ainda lá? E aí está o esquema como eu pensei em fazer essa cirurgia aberta com a prótese, mas acabamos fazendo endovascular. Entramos em contato com a Jotec. Nós usamos endoprótese de vários fabricantes, não temos nada assim de fidelidade absoluta. Eu acho que a gente tem que usar, nenhuma delas ainda é perfeita. Então, de vez em quando a gente muda, usa um, usa de outro. Então aqui foi escolhido fazer com a Jotec, embora a endoprótese inicial que tenha sido implantada aí é uma nanoendoluminal, que está funcionando bem até hoje. Então, eu acredito que o planejamento tem uma grande interação com os engenheiros que fabricam, e foi feita então essa endoprótese da torácica implantada em janeiro, né, que nós vemos aí a extensão dela, e na verdade ela migrou proximamente e saiu desse joelho, que era o que tinha sido o objetivo inicial. Então, aqui está o implante da tórax abdominal. Um detalhe muito importante é a gente conseguir identificar a luz verdadeira, porque muitos vão achar curioso, mas eu já tratei 2 doentes que foram tratados de dissecção de aorta e que implantaram a endoprótese na luz falsa. Às vezes pode ser até proposital, né, Lanzotto? Às vezes pode ser que seja a única saída, mas normalmente está errado. Então a gente tem que ter certeza de que a gente está dentro da luz verdadeira, o que às vezes, tendo uma luz verdadeira muito estreitinha, é relativamente difícil de fazer. Se faz para passar para trás aqui, tem que usar uma artéria para identificar exatamente onde vai ser o posicionamento. Nós escolhemos o tronco celíaco, implantamos a endoprótese torácica de novo, e aqui então, depois mudamos o marcador para a artéria renal direita e foi implantada a endoprótese. A liberação é feita em etapas. Aqui a cateterização da artéria mesentérica através da sua fenestra e assim vai por diante. É uma trabalheira danada, né? Tipo dos estentes e tal. Aqui nós tínhamos outro problema nessa renal, que é uma renal que tinha bifurcação muito precoce, só tinha 1,5 cm de artéria renal comum, depois ela dividia. Nós optamos então por colocar o stent nessa artéria no ramo principal, mais cranial, e perder uma partezinha desse rim. Vocês estão vendo aqui que assim é como foi feito, né? Aqui na renal direita, através da fenestra, e aqui o controle final. Então, tínhamos um resultado que nos deixou muito felizes. Vocês estão vendo aqui, é o que o Érico mostrou. Aqui, quem é mais experiente vai ver que tem uma pegadinha aqui, né? É exatamente isso. Então, repetindo aqui, resolvemos o problema? Na verdade, não. O controle feito agora, dia 31 de janeiro,
3 fenestras pequenas que pareciam não ter grande importância nenhuma ao nível da ilíaca externa e da femoral comum, estão perfundindo de ré o saco do aneurisma. Aí tem o desenho esquemático. Vocês estão vendo aquela... Aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a perfusão retrógrada. E aqui as 3 fenestras, 3 fendas. Então, aqui esse trabalho, essas imagens foram feitas pelo Vitor, que me ajudou muito, nosso R2, merece ser aqui citado. Estão vendo aí uma imagem, está aqui ela. Aqui, uma comunicação, outra comunicação, e a terceira comunicação já na femoral comum. Nem Luiz Antônio viu essas imagens, eu resolvi trazer aqui para fazer uma surpresa, né? Então, a minha mensagem final é que isso é uma patologia traiçoeira e cheia de surpresa. Quando a gente acha que resolveu o problema, então ele vai ter que ser operado de novo. É uma coisa menor, fia femoral, teoricamente deve fazer até com anestesia local. Eu queria discutir aqui com os colegas. Eu tenho a intenção de só ocluir a ilíaca externa e não mexer nesse segmento aqui, porque eu não quero perder essa hipogástrica, por várias razões. Um, pelo risco de paraplegia, mas segundo, porque esse homem ainda tem uma atividade sexual normal para a idade dele. E a mulher confirma, né, Luiz Antônio? Luiz Antônio conhece ela. Eu tive uma reunião conjunta, então eu tenho que preservar. É possível colocar uma ramificada, um pouco complicada, porque o ramo da endopróstata aqui só tem 13 milímetros. Então, para abrir uma ramificada é difícil. Poderia fazer um sanduíche, talvez, ou talvez só tapar essas fendas. Então, temos aqui mais uma coisinha para discutir. Tá. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria, nesses 2 últimos minutos, abrir para São Paulo o Dr. Baruzzi e o Dr. Honório para nos ajudar a finalizar a sessão. Não, o colega do Rio tem uma pergunta, mas eu queria inicialmente abrir para Baruzzi e Honório em São Paulo fazerem suas considerações finais antes da gente encerrar. Então, nas considerações finais, eu gostaria de parabenizar o professor Arno pelo caso assim, fantástico. Eu acho que parabenizar pela habilidade de conduzir esse caso. Eu acho que nenhum tratamento cirúrgico convencional propiciaria um resultado como esse, tá certo? E claro que esse doente pode ter que ter mais um outro tratamento complementar, mas seguramente ele vai ficar vivo. Então essa é a grande vantagem do tratamento endovascular. Você vai fazendo etapas e o doente vai continuando vivo e você vai tratando as porções que precisam. E nas considerações finais, principalmente o pessoal jovem, eu gostaria de colocar que algumas coisas evoluíram muito, e essas coisas que eu vou colocar foram que propiciaram que um caso desse fosse tratado de forma endovascular. Então, primeiro, foi a evolução da imagem, né? Quando nós começamos com tomografia simples, hoje nós temos essas tomografias que a gente está acostumado na atualidade ver, em que eu brinco com os doentes que praticamente você vê a alma do doente, né? Nós temos hoje recursos de fusão de imagem, recursos da sala híbrida, e que essas tecnologias de imagem hoje propiciaram que você possa fazer cada vez mais casos complexos, como esse caso agora. A outra coisa que mudou muito foi a internet, que propiciou que tudo que aparece fora ou aqui mesmo no Brasil, a gente tenha contato rápido. Os programas de computador que permitem a análise dessas imagens e a discussão à distância dessas imagens, tá certo? A terceira coisa que eu gostaria de ressaltar é a melhoria da anestesia, de uma forma geral. Quer dizer, hoje você praticamente acaba um caso como esse, e como ressaltou o professor Arno, esse doente sai conversando da sala, coisa que praticamente a gente não via isso há 5, 10 anos atrás. E para finalizar, eu gostaria de ressaltar também, assim como o professor Arno ressaltou, a importância de você trabalhar no time. Então hoje, você vê um caso como esse, para ele sair do jeito que saiu, é preciso uma coordenação
uma expertise do professor Arno, por exemplo, mas precisa uma integração da estrutura multiprofissional, anestesia, intensivista, como nós vimos nessa discussão desse caso. Então, eu gostaria mais uma vez de parabenizar a equipe do professor Arno, e agradecer por a gente ter participado dessa discussão com vocês aí. Bem, meus amigos, 1h30 e um minuto de atraso, nós estamos terminando mais uma sessão clínica, agradecendo aos nossos debatedores pela presença. Foi uma brilhante sessão, a presença do Dr. Arno von Richthofen, trazendo esse caso juntamente com meu amigo Luiz Antônio Campos. Cumprimentar e agradecer nossos amigos de São Paulo, Barus, Honório, Teixeira. Muito obrigado por mais uma sessão brilhante. Quarta-feira que vem estaremos aqui com testes genéticos, o que o clínico precisa saber. Dr. Evandro Tinoco moderando, Dr. Marcelo Bittencourt apresentando e alguns debatedores. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos debatedores, apresentadores e a todos os presentes. Até a próxima semana.